Há homens que salvam nações, e há homens que, ao salvá-las, constroem as máquinas que as destruirão. Hjalmar Schacht salvou a Alemanha 2 vezes. Deteve a hiperinflação que transformava salários em papel inútil. Criou o sistema financeiro que ergueu o Terceiro Reich das cinzas da miséria. E, ao fazer isso, construiu uma economia que tinha apenas 2 opções: conquistar o mundo ou implodir. Este é o paradoxo que ninguém quer enfrentar. A Segunda Guerra Mundial não começou apenas por ideologia. Começou porque a matemática não deixava outra escolha. Alemanha, 1923. Novembro. $1 americano vale 4 trilhões de marcos alemães. Não é um erro de digitação. 4 trilhões. Os trabalhadores exigem ser pagos 2 vezes ao dia, no almoço e no fim do turno, porque à noite o salário da manhã já não compra pão. Restaurantes mudam os preços enquanto os clientes ainda comem. Garçons sobem nas mesas a cada meia hora para anunciar os novos valores dos pratos. Apólices de seguro de vida que famílias pagaram durante décadas vencem em quantias que não compram um selo postal. A classe média alemã, poupanças, pensões, investimentos, desaparece da noite para o dia. Não em uma batalha, não em um incêndio, em uma planilha, em números que simplesmente param de significar alguma coisa. Isso não é crise econômica, é um apocalipse econômico. A Alemanha se recupera lentamente. A moeda estabiliza. A vida se normaliza. As pessoas voltam a acreditar que amanhã será parecido com hoje. Então chega 1929. A Grande Depressão varre o mundo. Bancos americanos exigem de volta seus empréstimos. Empresas alemãs colapsam como dominós. O desemprego explode. Em 1932, 6 milhões de alemães estão sem trabalho. 30% da força de trabalho. Famílias leiloam móveis nas ruas para comprar comida. Engenheiros e professores imploram por trabalho braçal. O governo de Weimar está paralisado. A violência política é constante. Comunistas e nazistas transformam as cidades em campos de batalha. A Alemanha foi economicamente destruída 2 vezes em 14 anos. E é nesse ambiente que Adolf Hitler chega ao poder em janeiro de 1933. Hitler promete restaurar a grandeza alemã, reconstruir o exército, desafiar Versalhes. Mas a Alemanha está falida. O Tratado de Versalhes limita o exército alemão a 100 mil soldados. Proíbe tanques, aviões, submarinos, artilharia pesada. E a Alemanha não tem dinheiro para construir nada disso de qualquer forma. Hitler precisa rearmar massivamente, em segredo, sem que ninguém perceba até ser tarde demais. E precisa fazer isso com uma economia que foi destruída 2 vezes. É matematicamente impossível. É exatamente o tipo de problema que interessa a Hjalmar Schacht. Hjalmar Horace Greeley Schacht, nascido em 1877, banqueiro, economista, gênio financeiro. Ele já salvou a Alemanha uma vez. Em 1923, como comissário de moeda, Schacht encerrou a hiperinflação, criando uma nova moeda lastreada em terra, o Rentenmark. Funcionou. A inflação parou. Schacht se tornou uma lenda. 17 de março de 1933. Hitler o nomeia presidente do Reichsbank, o Banco Central Alemão. Agosto de 1934. Schacht tornou-se ministro da Economia. A missão de Schacht é clara: financiar um rearmamento massivo sem que ninguém perceba, sem provocar inflação, sem revelar a escala do que a Alemanha está fazendo. Schacht é brilhante e tem um plano. Mas para entender o plano, você precisa entender o problema. A Alemanha precisa construir tanques, aviões, navios, armas. Isso significa pagar siderúrgicas, fabricantes de armas, indústrias químicas. Mas se o Reichsbank simplesmente imprimir dinheiro para pagar essas empresas, 2 coisas acontecem. Primeiro, a inflação explode novamente. Os alemães não tolerarão isso. Eles viveram 1923. A memória da hiperinflação é uma ferida aberta na psique nacional. Segundo, os pagamentos aparecem nos extratos oficiais do Reichsbank. Governos estrangeiros verão.
Saberão que a Alemanha está se rearmando. Intervirão antes que a Alemanha esteja pronta. Hitler precisa de dinheiro invisível. Dinheiro que não provoca inflação. Dinheiro que não aparece em registros oficiais. Schacht cria esse dinheiro. Em 1934, Schacht funda uma empresa. Metallurgische Forschungsgesellschaft MBH. Sociedade de Pesquisa Metalúrgica Limitada. MIFO, na sigla em alemão. No papel, é um consórcio de pesquisa. 4 grandes empresas alemãs, Siemens, Krupp, Rheinmetall e Gute Hoffnungshütte, possuem ações na MEFO. A empresa tem um capital nominal de apenas 1 milhão de marcos. Na realidade, a MEFO não faz nada. É uma casca vazia, um papel timbrado e uma conta bancária. Mas a MEFO está prestes a financiar o maior programa de rearmamento da história. O esquema funciona assim. Imagine que você é um fabricante de armas alemão em 1935. O governo encomenda 1000 tanques de você, mas em vez de pagar em marcos do Reich, pagam em letras MEFO. Títulos: notas promissórias emitidas pela MEFO dizendo que a empresa promete pagar essa quantia em 5 anos. Você não quer esperar 5 anos. Precisa de dinheiro agora para pagar trabalhadores e comprar aço. Então, você leva essas letras MEFO a um banco privado alemão. O banco examina os títulos. Sabe que a MEFO tem o respaldo do Reichsbank. Sabe que o Reichsbank honrará esses papéis. Então o banco lhe dá dinheiro. Marcos reais do Reich. Talvez com um pequeno desconto, mas dinheiro vivo. Você está satisfeito. Foi pago. Agora vem a mágica. O banco privado agora possui letras MEFO. Leva-as ao Reichsbank. O Reichsbank as converte em dinheiro usando seus poderes de emissão monetária. Mas aqui está a parte crítica. Essas transações nunca aparecem no balanço oficial do Reichsbank. As letras MEFO são obrigações privadas. Não são dívida governamental. Não são dívida do Reichsbank. Oficialmente, são dívidas de uma empresa privada de pesquisa. Então, quando governos estrangeiros examinam as finanças alemãs, não veem esse gasto maciço com rearmamento. É invisível. Entre 1934 e 1938, a Alemanha emitiu 12 bilhões de marcos do Reich em letras MEFO. Para contexto, a dívida nacional inteira da Alemanha em 1932 era cerca de 10 bilhões de marcos. A Alemanha secretamente adicionou mais do que sua dívida total em obrigações ocultas para financiar o rearmamento. E ninguém fora da Alemanha conhecia a escala total até ser tarde demais. Em 1936, a Alemanha havia violado todas as restrições militares do Tratado de Versalhes. Tanques, aviões, submarinos, um exército moderno. Os aliados não intervieram porque não perceberam até onde tinha ido. Schacht havia feito o impossível. Criou dinheiro do nada. Financiou um exército fantasma. Salvou a Alemanha novamente. Mas havia um problema. Um problema que Schacht via com clareza crescente e horror silencioso. Aquelas letras MEFO vencem em 5 anos. As primeiras letras foram emitidas em 1934. Vencem em 1939. E a Alemanha não tem 12 bilhões de marcos para pagá-las de volta. O relógio está correndo. Um esquema Ponzi funciona assim. Você promete altos retornos aos investidores. Paga os primeiros investidores com dinheiro de novos investidores. Funciona enquanto dinheiro novo continuar entrando. Mas, eventualmente, você fica sem novos investidores. O esquema colapsa. Todos perdem. A economia da Alemanha nazista funcionava da mesma forma. As letras MEFO eram promessas de pagar depois. A Alemanha planejava usar o crescimento econômico futuro para quitá-las. Mas em 1938, a economia alemã não conseguia gerar receita suficiente para pagar os títulos. O esquema precisava de dinheiro novo. De onde você tira 12 bilhões de marcos quando sua economia não consegue produzi-los? Você toma de outra pessoa. Março de 1938. A Alemanha anexa a Áustria. O Anschluss. A Áustria possui reservas de ouro, moeda estrangeira, ativos industriais. A Alemanha confisca tudo.
Setembro de 1938. O Acordo de Munique. A Alemanha toma os Sudetos da Tchecoslováquia. Março de 1939. A Alemanha ocupa o resto da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia possui reservas de ouro. A fábrica de armas Skoda, uma das mais avançadas da Europa. A Alemanha confisca tudo. 1º de setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. A Polônia tem produção agrícola, recursos naturais, milhões de pessoas que podem ser forçadas ao trabalho. A Alemanha confisca tudo. A economia nazista não era apenas imoral, era estruturalmente projetada para exigir conquista. Como um historiador resumiu, eles tiveram que invadir alguns países para isso funcionar. Hjalmar Schacht viu isso chegando. Em 1937, ele está alertando Hitler de que a economia está superaquecendo, que os gastos são insustentáveis, que estão indo em direção ao colapso. Hitler o ignora. 7 de janeiro de 1939. Semanas antes dos primeiros títulos MEFU vencerem, Schacht apresenta um relatório desesperado dos diretores do Reichsbank. O relatório urge redução drástica dos gastos com rearmamento, corte de despesas, orçamento equilibrado como o único método de prevenir inflação. Schacht sabe o que está fazendo. Não é apenas um relatório técnico, é um último apelo. Uma tentativa de forçar Hitler a enfrentar a realidade matemática. A máquina que Schacht construiu está prestes a consumir a Alemanha inteira. 20 de janeiro de 1939. A resposta de Hitler. Hitler demite Schacht como presidente do Reichsbank. Schacht construiu a máquina, mas também construiu uma bomba-relógio. E a solução de Hitler para impedir a bomba de explodir era continuar alimentando-a. Alimentá-la com a Áustria, com a Tchecoslováquia, com a Polônia, eventualmente com a França, com a União Soviética, com o mundo inteiro. A guerra não era apenas ideologia de Hitler, era necessidade econômica. Em 1939, a Alemanha tinha duas escolhas: colapso econômico ou expansão. Hitler escolheu expansão, mas as letras MEFU não eram a única fonte de receita. A economia nazista tinha outras fontes, e eram ainda mais sombrias. Quando a Alemanha conquistava um país, não assumia apenas controle militar. Saqueava-o sistematicamente. Reservas de ouro, moeda estrangeira, arte, equipamento industrial, matérias-primas. Tudo era levado. Na França, a Alemanha impôs custos de ocupação. A França tinha que pagar à Alemanha 400 milhões de francos por dia para ocupar a França. A França pagando por sua própria ocupação. Na União Soviética, a Alemanha planejava extrair grãos, petróleo e minerais para alimentar a máquina de guerra alemã. O modelo econômico inteiro era parasitário. Depois há o trabalho escravo. Prisioneiros de campos de concentração eram usados como trabalho forçado em fábricas alemãs, construindo armas, fabricando peças, minerando carvão. Empresas como IG Farben, Siemens e Krupp usavam trabalho escravo dos campos. Prisioneiros eram trabalhados até a morte. Quando morriam, eram substituídos. A economia nazista não era apenas financiada por roubo, era construída sobre escravidão. Isso não é apenas imoral. Esta é a estrutura econômica do genocídio. Há outro golpe que mostra quão profundo era o roubo. O Volkswagen, o carro do povo. Os alemães foram informados de que poderiam possuir um carro se economizassem através da Frente Alemã do Trabalho. Pague um pouco a cada mês. Eventualmente receba seu Volkswagen. 275 milhões de marcos do Reich foram coletados de poupadores alemães. Quantos Volkswagens civis foram entregues durante todo o Terceiro Reich? 0. A fábrica foi convertida para a produção militar. O Kübelwagen, um veículo militar em vez do prometido carro do povo. Poupadores alemães perderam tudo. Não receberam compensação até os anos 1960. A economia nazista não apenas roubou inimigos conquistados, roubou seu próprio povo. Há outro esquema. Nos anos 1920 e início dos anos 1930,
A Alemanha tomou empréstimos enormes da Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. Os empréstimos eram supostamente para ajudar a Alemanha a pagar reparações de Versalhes. A Alemanha pegou o dinheiro. Então, Hitler parou de pagar reparações em 1933. Mas manteve o dinheiro do empréstimo. Então, a Alemanha usou dinheiro emprestado da Grã-Bretanha e da França para construir o exército que invadiria a Grã-Bretanha e a França. Quando a Alemanha invadiu a França em 1940, o novo governo de Vichy perdoou parte da dívida. A Alemanha conseguiu dinheiro grátis de seus futuros inimigos. E, claro, o confisco de propriedade judaica, empresas judaicas, contas bancárias, casas, arte, tudo confiscado pelo Estado, vendido, usado para financiar o regime. Isso não era apenas perseguição. Era roubo sistemático usado para financiar o governo. Cada aspecto da economia nazista era construído sobre tomar dos outros. Então, em 1939, a economia nazista funcionava com letras MEFO, pilhagem, trabalho escravo e roubo. E nada disso era sustentável. Janeiro de 1939. Hjalmar Schacht está sentado em seu escritório no Reichsbank. Ele tem 61 anos, salvou a Alemanha da hiperinflação em 1923, construiu o sistema financeiro que ergueu o Terceiro Reich, e agora está segurando um relatório que sabe que será ignorado. O relatório dos diretores do Reichsbank é claro. A economia está superaquecida. A inflação está voltando. Escassez está aparecendo. Os gastos com rearmamento devem ser reduzidos drasticamente. O orçamento deve ser equilibrado. É o único caminho. Schacht sabe que Hitler não o ouvirá. Ele também sabe o que vem a seguir. As letras MEFO vencem este ano 12 bilhões de marcos. A Alemanha não tem o dinheiro. A única maneira de pagar é saqueando mais países. E a única maneira de saquear mais países é guerra. Schacht construiu uma máquina que só tinha uma engrenagem, para frente. Parar significava colapso. Desacelerar significava colapso. A única opção era acelerar, conquistar, tomar, repetir. Ele entende isso agora com clareza terrível. A máquina que ele construiu para salvar a Alemanha só pode parar morrendo, e levará milhões com ela. 20 de janeiro. Hitler o demite. Schacht não resiste. Não há sentido em resistir. A matemática já tomou a decisão. Hitler só está seguindo a equação até sua conclusão lógica. A economia nazista estava à beira do colapso em 1939. As letras MEFO estavam vencendo. A Alemanha não podia pagá-las sem saquear mais países. A economia estava superaquecida. A inflação estava voltando. Escassez estava aparecendo. Schacht havia alertado que isso aconteceria. Ele estava provado certo. Mas em vez de recuar, a Alemanha acelerou. Porque recuar significava colapso econômico, desemprego, crise política, o fim do regime nazista. A única opção de Hitler era para frente. Esta é a parte que a maioria das pessoas não entende sobre a Alemanha nazista. A guerra não era apenas ideologia, era necessidade econômica. A economia nazista foi projetada para exigir expansão. Sem conquista, colapsava. O historiador Adam Tooze escreveu um livro sobre isso. O Salário da Destruição. A construção e destruição da economia nazista. Sua tese: a Alemanha nazista estava vivendo de tempo emprestado desde o primeiro dia. O modelo econômico exigia guerra constante para sobreviver. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, não era apenas sobre Lebensraum ou ideologia racial. Era sobre petróleo do Cáucaso, grãos da Ucrânia, recursos para impedir a economia de implodir. A guerra era a economia. A economia era a guerra. E quando a Alemanha começou a perder território em 1943 e 1944, o modelo econômico desmoronou. Sem mais pilhagem, sem mais recursos, apenas gastos intermináveis. A economia nazista era um esquema piramidal. E como todos os esquemas piramidais, eventualmente colapsou. Então,
Como Hitler pagou pela Segunda Guerra Mundial? Ele não pagou. Deixe-me explicar. A economia nazista foi construída sobre 4 pilares. Primeiro, contabilidade criativa. As letras MEFO permitiram que a Alemanha escondesse 12 bilhões de marcos em dívida fora dos livros, para rearmar em segredo. Para construir uma máquina de guerra enquanto o mundo pensava que a Alemanha ainda estava se recuperando. O gênio de Schacht foi criar dinheiro invisível, mas aquele dinheiro ainda era dívida, e dívida vence. Segundo, pilhagem. A Alemanha financiou a guerra roubando de todos que conquistou. O ouro da Áustria, as fábricas de armas da Tchecoslováquia, os pagamentos de ocupação da França, os grãos soviéticos, o trabalho polonês. A economia nazista era parasitária. Exigia novos hospedeiros constantemente para sobreviver. Terceiro, escravidão. Prisioneiros de campos de concentração, prisioneiros de guerra, trabalhadores forçados de países ocupados, trabalhados até a morte em fábricas alemãs, construindo as armas usadas para conquistar mais países para criar mais escravos. O modelo econômico era inseparável do genocídio. Quarto, roubo, propriedade judaica, calotes em empréstimos de Versalhes, reparações canceladas, até roubando de poupadores alemães através do golpe do Volkswagen. Cada aspecto da economia nazista envolvia tomar dos outros sem compensação. Então, a Alemanha nazista era um esquema Ponzi? Essencialmente sim. Primeiros investidores eram pagos com dinheiro de investidores posteriores. Mas os investidores posteriores eram países. E o pagamento era conquista. As letras MEFO venciam em 1939. A Alemanha não tinha dinheiro. Então invadiram a Polônia. O saque da Polônia financiou as operações na França. O saque da França financiou a invasão da União Soviética. Enquanto a Alemanha continuasse vencendo, continuasse tomando, o esquema funcionava. Mas no momento em que a Alemanha parou de se expandir, toda a estrutura colapsou. É por isso que a guerra era inevitável. Em 1939, Hitler tinha 2 opções: expandir ou colapsar. A economia nazista não foi construída para a paz. Foi construída para a guerra. E é assim que Hitler pagou pela Segunda Guerra Mundial. Com promessas que não podia cumprir, com dinheiro que não tinha, com recursos que roubou, com trabalho que escravizou. A máquina de guerra nazista não foi financiada por força econômica. Foi financiada por um golpe que exigia conquista constante para evitar o colapso. E quando a conquista parou, a economia morreu com o regime. Mas há uma última ironia. Uma ferida que nunca fecha. Hjalmar Schacht sobreviveu à guerra. Foi julgado em Nuremberg. Absolvido, viveu até 1970. Morreu aos 93 anos, em sua própria cama. O homem que construiu a máquina que matou 50 milhões de pessoas nunca pagou por isso. Porque, tecnicamente, ele não cometeu crimes de guerra. Ele apenas criou o sistema financeiro. Ele apenas fez a matemática funcionar. Mas Schacht sabia. Em janeiro de 1939, quando apresentou aquele relatório desesperado, ele sabia exatamente o que havia construído. Uma máquina que só tinha uma configuração: destruição. Uma economia que só podia sobreviver devorando o mundo. Um sistema que tornava a guerra não apenas provável, mas matematicamente inevitável. Ele tentou parar. Apresentou o relatório. Foi demitido. E então assistiu durante 6 anos enquanto sua criação consumia a Europa inteira. A Segunda Guerra Mundial não começou em 1º de setembro de 1939, quando tanques alemães cruzaram a fronteira polonesa. Começou em 1934, quando a primeira letra MEFO foi emitida. Começou no momento em que Schacht criou dinheiro invisível para financiar um exército fantasma. Começou quando a Alemanha escolheu resolver seus problemas econômicos, construindo uma máquina que só podia parar morrendo. A guerra não foi uma escolha política. Foi uma conclusão matemática. E o homem que fez os cálculos, o gênio que salvou a Alemanha 2 vezes, teve que viver sabendo que sua terceira criação foi um monstro que não podia ser parado.
apenas alimentado até não restar mais nada para devorar. Shakti morreu pacificamente. Mas há uma pergunta que ele carregou por 31 anos após a guerra. Se você sabe que construiu uma máquina que só pode parar morrendo, e se você sabe que falar será inútil, você fala mesmo assim? Shakti falou, em janeiro de 1939. Apresentou o relatório. Foi ignorado. 50 milhões de pessoas morreram depois disso. A matemática não perdoa. E Shakti, mais do que ninguém, entendia isso. Ele salvou a Alemanha do caos, 2 vezes. E na terceira vez, construiu o caos que destruiria tudo. A máquina que só podia parar morrendo cumpriu sua função. Parou, mas levou um continente inteiro com ela. E o homem que apertou o primeiro botão, que emitiu a primeira letra MEFO, que criou o dinheiro invisível, que tornou tudo possível, esse homem viveu o suficiente para ver cada consequência de seu gênio. Shakti venceu, construiu o impossível. E ao vencer, garantiu que 50 milhões de pessoas nunca veriam 1946.